estar falando, colocando alguma coisa, né, comentando, fiquem à vontade. Vou pôr mais um pouquinho para o lado aqui. Talvez eu consiga ver os inscritos. Tá dando para ver a transparência? Então, nós paramos no item 34 do capítulo 17 da obra, né? Elias já viera na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não pode voltar senão como com um novo corpo, a consagração forma o princípio da pluralidade das existências. Isso está inserido no Evangelho conforme o Espiritismo, capítulo 4, no item 10. O anúncio do Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco o Espírito de verdade, o que o mundo não pode receber porque nunca o vê. Mas por vós os conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, né? Versículo 15, 17 e 26. Então, quando Kardec recebe o Espiritismo, vem relembrar os ensinamentos de Jesus, né? Quase que está remetendo a essa passagem, né? E isso é comentado lá no Evangelho, conforme o Espiritismo, no capítulo 6. Então, aquela parte do Elias, né, nós fizemos um comentário semana passada, que se nós lermos a Bíblia com carinho, com atenção, nós vamos encontrar referências à reencarnação desde o primeiro mandamento, né, nós comentamos isso, desde o primeiro evangelista, na primeira passagem, no anúncio do anjo Gabriel à vinda, né, ao nascimento de João Batista a Elizabeth, onde ele fala ali, textualmente, que ela receberia uma criança com o espírito e com a força de Elias. Depois as passagens de Jesus, né? Depois tem isso em Atos dos Apóstolos, aí vai replicar em Apocalipse, e tem mais passagens, né? E o judaísmo, da época do Cristo, né? Uma corrente do judaísmo, não toda, né? Porque eles também têm diferenças de interpretações e muitas brigas em funções disso, mas tem uma ala grande que já aceitava a reencarnação. Então, isso para nós, no Espiritismo, né, é um ponto fundamental para que a gente possa compreender, e bem compreender, que as relações da matéria, elas não são intrínsecas à matéria, mas ela está dependente das nossas influenciações vibratórias, da nossa própria constituição, né, enquanto almas nesse estágio que nos encontramos, e isso determina quase que tudo, né? O que nós não conseguimos determinar por nossa evolução é determinado por nós, ou através das leis divinas, que são as leis naturais, que regem e regulamentam todo o universo, ou, em alguns casos específicos, até a intervenção da espiritualidade maior a nos auxiliar, a nos amparar, a nos aliviar, e toda hora, né,
auxiliando-nos desde o processo da reencarnação, o processo da desencarnação, né, e todo o caminho que percorremos. E isso nós estamos estudando no domingo, que é a consequência de termos cada um tutor que tem a função de estar nos orientando. E essa voz íntima, né, que é o que nós estudamos no domingo, ela vai nos ensinar muita coisa. Por isso que Jesus está colocando, né, se nós não nos educarmos para as percepções das potencialidades da alma, nós vamos nos distanciando cada vez mais dessas virtudes e cada vez mais nós vamos nos elamando, né? Elameando. Jesus fala o que nos prejudica, né? É o que sai de dentro, né? É a lama que a gente joga em nós mesmos. Uma figura de linguagem muito forte, onde quase que nós nos enterramos, né? Deliberadamente. Então, quando a gente encontra aquelas figuras do umbral, que nós estamos ali no pântano, né, é um reflexo psíquico de condições que nós estamos nos impondo de uma situação que nós estamos criando. Por quê? Porque é quase que esse anúncio do Consolador. Porque esse Consolador, ele vem agora, mas ele não vem assim, ele nunca nos deixou. Nunca deixamos de ter as orientações do alto, nunca deixamos, em nenhum momento, de ter os profetas, de ter os ensinos, de ter familiares que nos orientam, de termos os nossos protetores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, aí, numa nomenclatura mais usual, que toda hora está conosco. E nunca deixamos de dormir, né? Ficamos sem dormir aí uma semana, nós não damos conta. E cada vez que a gente dorme, nós relaxamos o corpo físico e libertamos o corpo espiritual. Então, nós temos uma convivência com o mundo dos espíritos, mais ou menos quase que 8 horas diárias. 1/3 da nossa vida encarnada, nós passamos na erraticidade. E não damos conta de aproveitar tais benefícios. Né? Então, toda essa recomposição não é uma recomposição só energética do corpo, mas é uma recomposição de revigoramento, de ânimo, mesmo de animar a alma, né? De você ali buscar o oxigênio desse alimento que Jesus vem falando. Então, para todos esses que estão afastados, como nós, né? Do âmbito da convivência com a espiritualidade maior, vai vir o Consolador, né? Que Jesus vai rezar ao Pai, solicitando e que ele envie esse outro Consolador, a fim que demore, olha o termo, aí sim, né? Agora, passado um tempo, e nós com a condição já de uma conexão e de uma percepção da alma um pouco maior, porque nós estamos sobrepujando a matéria, deixando, embora não pareça, o materialismo é muito forte, mas nós já estamos numa condição de fazer esse link com maior assertividade, com maior percepção, com maior absorção, com maior contato, isso para a maioria da população. Por isso que o Consolador volta, né? E há de se ter todo um exercício de disciplina, um exercício de instrução, que é o segundo mandamento, para que a gente comece a criar hábitos através dos atos, deixando atos viciosos, deixando atos ruins, começando a colocar atos bons, atos saudáveis, para que esses atos virem hábitos e esses hábitos se transformem em virtudes, né? E a pandemia também nos ajuda a esse condicionamento, embora tenha o fatalismo, tenha o desencarne, mas é o que a gente estava conversando aqui antes de começar. O que é o melhor para nós? É ficar na carne ou desencarnar?
né? Se a vida é eterna e se somos alma em verdade. E o corpo é uma vestimenta. Então, são coisas que nós não temos a dimensão, né? Nós não conseguimos avaliar isso, nós não temos as referências, nós não temos o histórico, nós não temos, então nós não conseguimos julgar o que é melhor. E muitas vezes a gente sofre, né, querendo o pior. E muitas vezes a gente se contenta com, né, uma coisa que vai nos prejudicar. Então, isso vai passar por essa nova educação de nós, enquanto seres que estamos na carne, mas que somos espíritos em essência, para que nessa eterna convivência com o espírito de verdade, né, e que o mundo não pode receber porque nunca o vê, né, nós não vamos ver com o olho físico. E aqui não está errado, porque o médium não vê com o olho físico, né? E o espírito que, mesmo dormindo, né, desprendido ou desencarnado, também não vê com o olho físico. E nós vamos estudar isso, né? Eu separei o capítulo 14 lá do item, acho que do item 15, do capítulo 14 dos fluidos, vai falar isso lá com todas as letras, né, no livro da Gênesis. Então, o espírito, ele não está no órgão circunscrito às percepções. E nem às sensações no âmbito espiritual. O que está circunscrito para nós é os sentidos fisiológicos. Então, por isso que nós não vamos receber, porque nós não vemos. Então, a gente quer a prova material do espírito, não vai dar certo, né? São outros relacionamentos. Mas, olha o alerta, para vós os conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, angariar amigo espiritual é mais ou menos como angariar amigos na carne. Dependendo. E o que é amizade na carne? É ter as mesmas intenções, gostar das mesmas coisas, ter os mesmos objetivos, né? Lutar pelas mesmas causas. Essas condições é que fazem as amizades e os laços se apertam numa causa comum. Por isso que Jesus coloca lá: quem é meus irmãos e quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, é esse relacionamento que ele está falando. E cada vez que nós nos esforçamos para nos melhorarmos, lutarmos para tirar os atos ruins, para adquirirmos atos bons, a espiritualidade estará conosco, permanecerá conosco, nos influenciará, nos impulsionará. Eu estava comentando com a Ilane Curravasi no começo, eu estou pegando de novo a obra do André Luiz aqui e peguei o livro Ação e Reação. Lá, mais ou menos na metade do livro, tem uma comunicação de um missionário, né? Porque André Luiz, no segunda obra, Os Missionários, ele vem revelar, né? São 12 obras, ele vem revelar, nessas 12 obras, mensagens que não são deles, mas que são de missionários que queriam passar para nós grandes e profundos ensinamentos. E ele chama Sâncio como um dos missionários. E o ensinamento que Sâncio está trazendo, e depois mais um pouquinho para frente, vai ter um trabalho de ajuda, aonde eles visitando uma casa, um espírito influencia um dos seus tutelados, que estava trabalhando do lado físico, né, com a física da matéria, que ele tinha uma missão importante para cumprir. E eles vão lá buscar um pouquinho de respiro, né, de sossego entre uma tarefa e outra. E eles pedem para esse tutor do espírito, falam assim: olha, a gente poderia escutar aqui uma música aí, alguma obra de Mozart, alguma coisa assim. E esse tutor vai lá no ouvido
do engenheiro, um senhor que já estava recolhido e estudando, ele inspira ele a buscar ouvir essa música, né? E aí ele vai lá, ele para o que ele está fazendo, ele vai lá, liga, pega, escolhe o disco, coloca a música, volta a estudar, e o relato da ambiência que se transformou naquele lar, junto lá com André Luiz, acho que é Silas que estava junto lá, mais um outro espírito, e mais um outro que eles estavam ajudando, que estava retirando do umbral, né? Eles falam que aquilo transportou eles praticamente para um cenário instantaneamente de um bosque, aonde aquela sinfonia que eles estavam fazendo, que Mozart estava fazendo, que relatava a harmonia da natureza, pela conexão daqueles espíritos, mais da música, transformaram todo aquele ambiente naquele cenário, e aquilo ele relata que era como se fosse uma prece para André Luiz, e todos se beneficiaram, inclusive os encarnados. Então, olha o tanto que um espírito que às vezes nos pode influenciar a escutar uma música um pouco mais elevada, né? Escutando essa música um pouco mais elevada, eles mudam a ambiência inteirinha da casa, aonde André Luiz, Silas, o outro mentor, mais aquele assistido que estava com dificuldade se beneficiou, e o próprio encarnado. Então, isso eu vejo que é um dos exemplos, que é o que ele está falando aqui, o Espírito de verdade, ele vem e permanecerá convosco e estará em vós. Mas para que a gente possa receber os seus influxos, beneficiarmos da sua convivência, precisamos angariar esses amigos espirituais com as nossas condutas, com os nossos hábitos, com os nossos atos, com as nossas intenções. Então, eu estou fazendo esse link porque não adianta nós tentando aqui estudar o Espiritismo só pelo fato de recebermos, né, a condição do título de eu sou frequentador da Unenlar. E aí eu vou lá uma vez por semana e vou achar que eu já estou, né, resolvendo os complexos harmônicos de todo o meu ser. Então, isso é muito mais profundo e isso é muito mais bonito, porque ali o Espiritismo ele vai ter a função de dar a instrução para que a gente possa colocar em prática os ensinamentos. E aí começa a transformação, aí começa. Então, o Espírito de verdade nunca nos abandonou, Jesus nunca nos abandonou, mas agora temos a oportunidade e a condição da maioria dos encarnados do planeta, quase 8 bilhões de encarnados, fora os 3 ou 4 vezes de desencarnado, né? Para sentir, perceber, conviver e angariarmos amigos de maior estatura moral e intelectual que nós, porque senão não está perdendo tempo, né? Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, e que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Espiritismo ele vem com a proposta também de relembrar tudo que Jesus iniciou, né? E aí é uma grande jornada que nós precisamos mergulhar realmente e entrar para poder dar o nosso contributo, dar a nossa contrapartida, dar um pouquinho do que nós temos para que todo esse trabalho, a espiritualidade possa, na porção do fermento lá, ir mexendo com a gente, né? Seja através de uma doença, né? Seja através de uma gripe, seja através do coronavírus, seja através, não sei, de uma dor de dente, que faz parte de um processo de reflexão, de internalização e de modificação de atos e hábitos.
Mas, todavia, no item 36, digo-vos a verdade, é-vos útil que eu me vá, para que, se eu nunca for, o Consolador não virá a vós. Mas eu me vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado, à justiça e ao julgamento. No tocante ao pecado, porque não acreditaram em mim. No tocante à justiça, porque eu me vou a meu Pai e que não me vereis mais. No tocante ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Jesus está falando de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, para que a gente possa estar compreendendo que vai ter fases de, como teve dele, de uma aproximação, inclusive física, para trazer os ensinamentos, mas vai ter uma fase de necessidade também de um afastamento físico para que a gente possa também não criar a dependência e começar a nos impulsionar, a reerguermos, a levantarmos, a caminharmos, né? Mas isso não significa que nós estamos desamparados. Significa só que, né, fisicamente, né, Jesus nos deixou. E era necessário que assim o fosse, para que a gente pudesse também trabalhar por conta própria. Tenho ainda muitas coisas que dizer, afirma Jesus, mas vós não podeis portá-la presentemente. Quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver entendido, e vos anunciará as coisas por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, Jesus já está dando, lá no capítulo de João, lá atrás, né, no capítulo 16, versículos 7 a 14, Jesus já está dando a deixa aqui, que ele vai coordenar tudo isso, e que o Espírito de verdade vai vir, e que vai ser orientado, e vai anunciar as coisas que está recebendo diretamente do Cristo. Né? Então, essa coordenação, para nós, é muito importante, para entendermos a grandeza desse ser, e compreendermos a estatura dele em relação à nossa, né? Para que a gente possa realmente fazer uma visão mais acertada de quem é o Cristo, e não uma confusão, né, ideológica ou de qualquer outra coisa que às vezes muito mais atrapalha do que ajuda. Né? Então, essa predição é, sem contradita, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque consta da maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido por seus apóstolos, já que é a estes que ele se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, ele a teria mencionado nos evangelhos. Dessa forma, não tendo dito tudo a seus apóstolos, os sucessores deles não puderam saber mais do que os próprios apóstolos. E poderiam ter se enganado quanto ao sentido de suas palavras, dar uma falsa interpretação aos seus pensamentos, frequentemente velados sobre a forma de parábola. As religiões fundadas sobre o evangelho não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que ele reservou para si a complementação ulteriormente das suas instruções. O princípio da imutabilidade é um protesto contra as próprias palavras de Jesus. Isso é muito bonito, esse destaque, né, esse recorte que Kardec traz aqui na Gênesis. Por quê?
Porque todas as religiões vivem brigando para ser o tutor exclusivo da verdade, tendo nas palavras do Cristo, ou representante destes, como o fiel defensor da verdade inquestionável, né, imutável e já toda revelada por Jesus. Então, isso é muito, assim, como é que nós vamos falar? É muito infantil, porque se o próprio Cristo já falou lá atrás que ele não revelaria tudo porque nós não tínhamos condição de absorver, né? A nossa capacidade intelectual na época, né? Até hoje é muito complicado absorver aqueles ensinamentos. Ele precisa mandar um outro para relembrar o que ele estava falando e acrescentar novos ensinamentos, aonde nós, com a inteligência mais desenvolvida, podemos agora compreender, podemos agora ter paralelos para sondar as leis e a ciência espiritual. Porque a ciência espiritual nós não temos condição ainda de varrer, mas com o avanço da ciência material, nós conseguiríamos fazer paralelos que daria uma noção, às vezes mesmo que pobre, né, mas já daria uma noção de entendimento através da lógica, através da linha de raciocínio, através da compreensão, de uma aproximação maior agora das verdades celestes, dos ensinos que Jesus queria trazer, da revelação de como funciona a ciência divina, né? Isso ele fala na conversa com o doutor, né, em Jerusalém. Se o mestre daqui da terra não sabe nem o que aqui na terra se encontra, Jesus questiona ele: como é que você vai querer que eu faça ou que você entenda a hora que eu começar a revelar as coisas do céu? Quer dizer, nós não temos nem capacidade intelectual para poder digerir isso, né? Então, passado esse período, já a humanidade está mais preparada para receber essa instrução, esse consolador, né? Mas mesmo assim já é nos orientado que vai ter muita resistência, porque a gente não vai ver, porque a gente não vai ouvir, e aí nós vamos fazer um monte de questionamento, né? E confundindo, embaralhando muita coisa, porque o materialismo ainda está muito forte no nosso mundo, e eu particularmente na minha própria vida. A gente se pega com conceitos materialistas ainda muito enraizados, né? Então, isso nós precisamos tomar cuidado, cada um que tem que analisar e avaliar. Então, Kardec coloca que Jesus anuncia sobre o nome de Consolador e de Espírito de verdade aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer relembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. No mais, ele previu que seria esquecido o que havia dito e que seria descaracterizado, já que o Espírito da verdade devia fazer relembrar e, em concordância com Elias, reestabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E se nós lermos a Revista Espírita, nós vamos chegar a essa conclusão que Kardec, quando entende essa proposta, ele se coloca em xeque. Ele questiona a espiritualidade. Olha, se nós não estamos acrescentando nada de novo, se nós estamos revelando o que Jesus, né, já trouxe, o que nós estamos fazendo? E tem uma mensagem. Lá no Evangelho, conforme segundo o Espiritismo, que vai falar exatamente um pouco isso que ele está trazendo aqui na Gênesis. Que, em verdade, quase ninguém compreendeu o que Jesus trouxe e o que estava escrito no Antigo Testamento. E aqueles poucos que entenderam, quase nenhum deles praticou. Então, há que se relembrar, que se colocar tudo de novo para formar o verdadeiro homem sobre as bases do Cristo.
Porque nós estamos ainda na fase de completar o Adão, né? Nós não demos conta ainda, pelo menos no meu caso, de cumprir os 10 mandamentos. Entendo eu que quando nós conseguirmos completar, cumprir em nós os 10 mandamentos, nós estamos ali completando o Adão em nós. E aí nós vamos começar a engatinhar para começar a implantar o Cristo. E aí vai um tempinho aí, né? Até eu conseguir compreender tudo que Jesus está falando. Então, é uma jornada, não é para desanimar de maneira nenhuma, mas é só para situarmos a estatura moral e intelectual aonde nos encontramos e o tanto de coisa que nós precisamos rever na nossa vida para tirar os atos e os hábitos com defeito, né? Buscando ou imantando ou nos atraindo aos vícios e implantando as virtudes, né? E isso é só com exercício, né? Dia a dia. Por isso que tem a repetição todo dia, né? Para a gente poder realmente, né, fazer uma espiral aí, mas que ela seja ascensional, né? Cada vez que a gente pelo menos consiga dar uma voltinha, mas suba um pouquinho, né? Pelo menos uma nota. Essa é a ideia. Então, se vocês quiserem falar aí, fiquem à vontade, ou escrevam. Aqui não tem problema. A ideia é tentar aprender junto aí. Eu só estou na função de ir lendo aqui, porque a Elaine não está querendo fazer isso por enquanto. Então, no 38, quando esse novo revelador deverá vir? Questiona aqui com uma pergunta, né? Kardec insere aqui no livro. É bem evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condição de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para entendimento de certas partes dos evangelhos. À exceção dos preceitos morais, seria preciso conhecimento que só o progresso das ciências poderia dar, e que deveria ser a obra do tempo e de várias gerações. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após o Cristo, teria encontrado o bem pouco propício e não teria feito mais do que ele. Ora, desde o Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que tenha completado o Evangelho e que lhe tenha elucidado as partes obscuras, indicativo seguro de que o enviado não tinha ainda aparecido. Esse trecho que Kardec está analisando é muito profundo, porque de todas as correntes filosóficas que perduraram e que perduram até hoje no planeta, elas não revelaram, não produziram grande revelação que tenha completado o Evangelho. E isso é uma coisa que nós precisamos meditar. Quando a gente validar alguns filósofos, né, alguns pretensos sábios, né, ou profetas. Porque se a gente espremer, o que esse pessoal produziu, né, para completar o Evangelho? E que esse mesma pessoa, né, esse mesmo filósofo, essa mesma religião, né, o que seja, que se intitulam os donos da verdade, o que eles fizeram em verdade, que tenha elucidado as partes obscuras que Jesus deixou. Esse indicativo é o mais seguro aqui na fala, nas orientações aqui de Kardec, de que o enviado não apareceu. Porque haja visto o rolo que essa turma faz, né? E se nós pegarmos com profundidade
todos os conceitos filosóficos das religiões até hoje implantadas no planeta, todas, mesmo as reencarnacionistas, são todas materialistas. Mesmo se dizendo, né, olha, eu acredito na vida após a morte, mas acredita num céu físico, acredita num inferno físico, acredita num Deus que castiga, acredita na reencarnação como uma queda, então, como uma punição, como conceitos que não completam e passam longe, né, passam ao largo do Consolador. E o movimento espírita também, de uma certa maneira, cai nessas interpretações por falta da base do estudo aprofundado das obras de Kardec. E isso é muito complicado, porque aí a gente pega um monte de situações e de distorções, não em Kardec, mas no movimento espírita, que enxertam nas casas que professam N e N doutrinas que passam muito longe do espiritismo, né? Mas se intitulam, né, verdadeiros representantes da verdade de Kardec, né? Até reformulando a obra, nós temos aí, né, agora vai ter, só para fazer uma merchandagem aqui com Caridade e Fé, eu estava conversando com o Eurico há pouco, né, antes de começar esse estudo aqui nosso, e vai começar o mês espírita, depois eu vou passar o link, vai ser sempre de segunda e quinta-feira esse mês, e vai ter uma promoção na Livraria Espírita, né, aqui de Jabuticabal. E eu fui na Livraria Espírita. Então, é uma coisa assim, você vai pegar lá um evangelho modificado, um livro dos espíritos modificado, um livro dos médiuns modificados, alterando a terminologia para a compreensão da juventude. Eu olhei bem aquele negócio e falei, ai, meu pai do céu. Então, o pessoal, eles, em vez deles, como é que vai, né? Então, é uma coisa que preocupa. Na verdade, essas obras eu dei uma folhada, eu não li, né? Mas também não precisa de dedicar muito tempo, não. Você bate a vista lá, você já começa a pegar umas distorções. Então, nós precisamos ficar muito atento de ser realmente estar com Kardec na ponta da língua, para que a gente possa toda hora estar validando na fala do próprio Emmanuel, né? Ó, se eu errar, se os espíritos errarem, por favor, desprezem tudo que eu falei e fiquem com Kardec e Jesus, né? Essa é a orientação do Emmanuel para o Chico. Então, aí cabe a cada um aí para que a gente possa fazer esse exercício, que não é fácil, né? Entender tudo isso aqui, eu, pelo menos, estou tentando. Então, eu acho que essa deixa aqui, essa maturidade de visão filosófica, moral e científica que Kardec está trazendo, né? Eu acho que é o olhar que nós precisamos ver. Todo aquele grande revelador que se intitula como ali trazendo uma novidade, o que em verdade ele completa a obra de Jesus em profundidade e em penetração. Mas uma coisa lúcida que produz bases sólidas, né? Então, esse é um dos parâmetros para a gente reconhecer quais de todas essas religiões que estão aí estão com a verdade, estão com ali, né, o Consolador ajudando-os mesmos, né? Então, isso é uma coisa para a gente filtrar e analisar. Qual deve ser esse enviado? Faz o questionamento Kardec. Jesus dizendo, rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Indica claramente que esse não é ele próprio. Do contrário, teria dito, voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Após o que ele acrescenta, a fim de que ele demore eternamente convosco, quer dizer, já não tem, após essa vinda do Consolador, não tem mais o distanciamento, né?
vai ter, talvez, o nosso embrutecimento de querer insistir em não fazer a conexão com eles, mas eles não vão nos abandonar. Né? Então, esse Consolador, ele vai demorar eternamente conosco. Agora, com a capacidade de intercâmbio, de comunicação íntima, interna, ou que seja com o nosso anjo da guarda, né, ele vai revelar. Estou acabando aqui, depois eu vou lá, viu? Tá bom? Fecha aí. Não está aqui. Então, desculpa, a Beatriz entrou aqui. Né? Então, o Espírito de verdade, ele vai ficar, né, eternamente conosco. Então, isso é muito profundo, porque nós só nos sentiremos abandonados se nós abandonarmos eles. Já é uma coisa assim, né, é uma coisa unilateral. Né? Então, isso também é muito profundo para que a gente possa, exercitando, né, sempre mantermos o contato com ele, né? Nas palavras de Emmanuel, que a gente possa ser sempre o personagem intermediário na Terra que não freie o fluxo de amor que passe por nós. Que nós não sejamos o dique que represa essas virtudes, um bom conselho, uma boa obra, uma boa ação, né? Que a gente possa realmente receber e passar numa troca constante, demorada, eterna, com a espiritualidade amiga. E ele estará em nós, porque esse intercâmbio espiritual estão junto, né? Tá ali, é só invocar. E é uma das coisas, né, que nós não fazemos, né? Às vezes a gente brinca aí, às vezes eu falo bastante com a Elaine, já conversei isso com o Aulos também. Nós vamos começar a estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, na sua tradução original, é o livro dos médiuns e dos evocadores. E aí os caras traduzem no Brasil o livro dos médiuns e dos doutrinadores. Quer dizer, essa palavra não tem lá. Eu procurei, eu fui lá na obra original, eu abri, eu peguei lá, eu fui lá no dicionário, não é doutrinador, é livro dos médiuns e dos evocadores. E isso tem muito mais assertiva, na minha opinião, com essa fala. O Espírito de verdade vai vir, vai demorar eternamente conosco e estará em nós. Agora, nós vamos abrir uma obra qualquer, né, que seja de André Luiz, e a gente não tem a coragem ou o hábito de pedir auxílio para compreender essa obra. Né? Porque não podemos fazer uma evocação, olha, íntima que seja, olha, eu estou aqui com sinceridade, com todo o meu coração, com todo o meu propósito, com toda a minha alma, e eu gostaria de compreender isso verdadeiramente. Eu vou ler aqui, por favor, me ajude a enxergar o que eu não consigo por mim mesmo. E muito pouco a gente usa desse exercício. Então a gente fica caindo mais num ritualismo de fazer, tem que fazer o evangelho no lar. Aí você tem que fazer isso, tem que pôr um copo, tem que encher 3/4, tem que fazer tal coisa, agora fecha tudo, não pode ser o quê. Então a gente vai criando um monte de coisa, né? E a gente perde a essência de fazer a coisa ali, né? Com uma naturalidade, com uma união real de sentimentos, e na maioria das vezes a coisa fica meio que mecânica, e aí nós estamos quase que rezando um terço, né? Pega lá um negocinho, pá, daqui a pouco está dormindo. Então nós precisamos mudar esses conceitos, na minha visão, né? Para fazer o exercício da conexão com o espírito de verdade. Né? Por que eu tenho vergonha de pedir isso? Por que eu não posso? Mas quem sou eu? Né? Aí a gente fica numa situação de coitadinho. Poxa vida, vamos pedir. Se ele não puder vir, ele manda alguém.
Se ele não puder, se alguém não vem, tem o nosso anjo da guarda, ele vai correr atrás também se ele não souber. Mas nós precisamos bater, peças e obterás, né? Buscas e acharás. Mas a nossa vontade está direcionada para isso. Lá no capítulo dos fluidos, o Kardec vai colocar, a espiritualidade vai deixar claro que o veículo do pensamento é o fluido, é o fluido cósmico. E por que a gente não usa isso? Então, é uma coisa que eu estou colocando aqui, nós estamos num estudo e eu estou provocando isso, né, para que a gente pense, né, que eu acho que nós precisamos dar essa guinada no sentido de melhorar essa nossa comunhão com a espiritualidade amiga. Acreditar mesmo nisso que nós falamos e estudamos, mas colocar na prática, não é? Então, só uma. Então, não seria possível que se referisse a uma individualidade encarnada que não poderia demorar eternamente conosco, né? Não tem, isso não poderia ser físico. Se Jesus está prometendo um consolador que vai ficar eternamente conosco, ele já está deixando duas coisas aqui, que nós não morremos, né? Enquanto espírito, nós vamos perdurar. Se ele vai ficar eternamente conosco, nós também somos eternos. E não poderia ser uma individualidade encarnada, porque uma individualidade encarnada não ia demorar conosco eternamente, porque mesmo que essa entidade encarnada durasse não sei quantos mil anos, né, a eternidade, se eu tenho uma vidinha de 100 anos, né, se eu der conta de chegar lá, né, quer dizer, então não tem lógica pensar desse jeito, e é o que Kardec está nos dizendo aqui. Então, ele não se refere a uma individualidade encarnada, que não poderia demorar eternamente conosco, e ainda menos estar em nós. Mas compreende-se muito bem, sendo uma doutrina que, de fato, logo que se tenha assimilado, possa estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, onde um inspirador deve ser o Espírito de verdade. Olha que bonito que ele traz aqui. Quem inspira tudo em nós? O Espírito de verdade. Então, nós vamos ter que fazer esse exercício de buscar esse Espírito de verdade. E parar de achar que a gente não merece, porque a nossa condição de tantos erros, né, de muitos pecados, eu não tenho a condição de ter, né? Então, nós temos que parar um pouco com isso e realmente buscar a nossa melhora, né? E buscar esse contato, esse convívio, essa comunhão. Eu acho que, deixa eu ver aqui, só o que está escrito aqui, peraí. No capítulo 1 de Pontos e Contos de Irmão X, Psicografia do Chico, o programa do Senhor ressoa muito com esse conceito de se portar bem por sentir-se responsável por seus atos. Mencionou, pois foi o que estudamos em nosso Evangelho. É isso aí. É isso aí, Cris. Quando a gente... Eu acho que com esse ponto que você está colocando, né, e o que Kardec está trazendo no item 39 aqui do capítulo 7 da Gênesis, existe, até onde eu estou entendendo, um mecanismo de impulsionar-nos para o bem, para o belo, para o bom. Então, cada ato que eu faço acertado nas leis divinas, eu já tenho, naquela hora, o benefício, eu já colho uma impressão. O meu espírito percebe que eu acertei. E essa voz interna, como nós estamos começando a estudar lá no domingo, né, essa voz de foro íntimo, que também tem o nosso tutelado, né,
o nosso orientador espiritual, o nosso anjo da guarda, o nome que a gente quiser dar, ele está nos inspirando ali. A função dele é essa. Então, a hora que a gente faz um ato bom, nós já colhemos na hora, né? E isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos para o próximo ato bom. E vamos colher mais satisfação, mais percepção, mais, né? Mais comunhão, e nós vamos estar preparados para outro ato bom, e mais outro ato bom, e vai chegar uma hora que vai virar hábito em nós, essas coisas. Aí, quando a gente virar hábito, nós vamos angariando uma virtudezinha naquele ponto. Isso significa que eu já sou perfeito? Não, não. Mas naquele ponto eu já consegui uma pequena transformação. Então, eu acho que isso é uma coisa que, mas só que vai ter que ter vontade firme, propósito enérgico, né? E mergulhar de cabeça, de corpo e de alma nisso. E eu, na minha opinião, temos que evocar os bons espíritos para nos auxiliarmos. E o que a gente não der conta, entrega para Deus, porque nós somos limitados, falíveis, e não temos a capacidade de analisar todos os meus atos, se ele vai reverberar. Eu só tenho o controle do ato que eu fiz. A consequência dele e o desdobramento desse ato, eu não tenho a menor dimensão do que vai acontecer. E não posso ser responsável por todas essas variáveis, mas eu sou responsável pelo ato que eu fiz, pela intenção intrínseca de que eu startei aquilo ali. E é isso que a espiritualidade fala. Nós somos julgados e seremos julgados por nós mesmos pela intenção que temos ao transitar em qualquer lugar. Então, essa conexão, isso, se a gente bem entender isso, né, e realmente começar a pôr em prática e começar a despertar em nós uma coisa que Santo Agostinho nos fala, né, no seu livro em Confissões. Devemos estar atento a todos os erros e equívocos que trazemos dentro de nós. Não sustentemos mentira em nós mesmos. Lutemos para confessar os erros e transformá-los em verdades. Essa é uma coisa, né, o princípio da confissão, mas uma confissão nossa íntima e com Deus. Né? Ele é que sabe o que eu fiz, eu sei o que eu fiz. Minha mulher não sabe, meu pai não sabe, minha mãe, ninguém sabe, mas eu sei. Agora, eu vou me enganar até quando? Até quando eu vou insistir em ficar camuflando, me me autodefendendo para justificar atos insanos? Então, se for assim, eu já não consigo a conexão, porque a minha mão direita já está sabendo o que a esquerda está fazendo. Então, esses atos, eles precisam começar pelo desinteresse, né? E aí todo também um universo que se abre de possibilidades. Então, acho que a doutrina espírita, eu vou parar, essa 40 aqui, ela é meio comprida, então não vamos começar não, porque depois ainda tem uma nota, eu vou deixar ela para a semana que vem. Se vocês quiserem ir lendo aí, vamos parar aqui, cadê a 40 aqui, ó. Não vamos parar na 40. Então, eu acho que é isso, vale a dica aí da Cris, do Pontos e Contos, é um belo livro, né, que o Irmão X traz relatos. Geralmente ele faz em módulo de 20 e pouquinho, geralmente é 20 que ele adota, 20 contos, e são livros que não são muito compridos, e vale também ver a série de André Luiz e todo esse intercâmbio que André Luiz está nos relatando de como que funciona tudo isso, né? Então, eu acho que é isso aqui, que eu acho que a gente poderia fazer a prece, depois se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês ficam à vontade, pedindo de novo, né, encarecidamente, pela Larissa, pelo Douglas, por
todos os demais que conhecemos ou não conhecemos, que às vezes nem temos ciências, que estão passando por dificuldades, sejam lá nas UTIs, sejam nos seus lares, sejam de âmbitos psicológicos, né, de perturbações, que essas nossas pequenas energias, junto com a espiritualidade amiga da casa, possa ajudar, auxiliar a restabelecer a paz, a concórdia, a ordem, e que os nossos melhores sentimentos possam chegar até o Lázaro, a sua esposa, ao Valdir, e a tantos outros aí que eu não estou lembrando o nome, que já perderam a sua vida nesse curto período aqui desse ano, né? Que todos possam sentir a presença da espiritualidade e essas vibrações que levem conforto, harmonia e paz a todos. E que para nós, que possamos sempre manter a serenidade, a calma, a paz em nós mesmos para vencer os percalços de todos os dias. Que, como diz Jesus, né, a cada dia basta o seu mal, nós não precisamos complicar mais esse negócio, porque senão não vamos dar conta. Né?